Olá pessoal, sou Érica Honorato e dentro da disciplina de diferentes contextos do curso de licenciatura de História, eu resolvi usar o tema para o aluno do EJA, Educação de Jovens e Adultos. O tema é Educação Patrimonial. É fundamental para fortalecer a identidade e o espírito de cidadania do aluno, né? No entanto, trabalhar com patrimônio cultural envolve pensar o processo educativo, a sua amplitude, envolve também o contato com a comunidade em qual o aluno está inserido, né? E diante da pandemia de Covid-19, em que as escolas e outras instituições estão fechadas, seria impossível essa pesquisa com o aluno, já que ele não poderia ir a um museu, não poderia estar tão próximo assim desse vínculo de patrimônio. Então, pois está sendo um grande desafio educacional todo esse período de quarentena, né, que sem dúvida o estresse que é causado pela falta de vínculo, pela falta de convívio em um espaço tão importante de construção, de conhecimento, de socialização que é a escola, né? O grande desafio é atrair a atenção para o aluno quanto ao nosso patrimônio num momento tão remoto em que a educação brasileira está vivendo. Então, para que isso aconteça, eu não vou apenas falar sobre o patrimônio material e imaterial apenas, mas vou estar falando também sobre o patrimônio material e imaterial da cidade de Duque de Caxias, que é o município onde esses alunos residem. E para falar sobre patrimônio material e imaterial, vamos primeiro saber o significado da palavra patrimônio, né? Patrimônio, que é uma palavra que deriva do latim, patrimonium, que é a junção da palavra pater, que o seu significado é pai, e mônio, que o significado é recebido. Portanto, a origem da palavra patrimônio, ela está muito ligada à ideia de herança, aquilo que passa de pai para filho, aquilo que é deixado do pai para o filho. Mas com o passar do tempo, a noção de patrimônio, ela se ampliou, né? À medida que o contexto passou a ser trabalhado por diferentes áreas da história. Então, o patrimônio hoje em dia, ele se refere a um conjunto de bens materiais e imateriais e que estão relacionados à identidade, à cultura ou do passado de uma determinada coletividade, né? E segundo a legislação brasileira, patrimônio cultural está definido como o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. O patrimônio histórico, ele se divide em patrimônio material, patrimônio arqueológico e patrimônio mundial. No Brasil, a defesa do patrimônio nacional é responsabilidade do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, vamos lá. E aí, o que seria patrimônio material? Patrimônio material é tudo aquilo que está associado aos elementos concretos de uma sociedade, né? Tudo que foi construído pelo homem ao longo dos anos, ao longo do tempo, está relacionado à história de um povo, né? O que seriam essas coisas?
museus, teatros, igrejas, vestimentas de um povo, universidades, monumentos, né, obras de artes no geral, utensílios, tudo que é concreto, tudo que foi feito pelas mãos humanas e que servem para contar a história de um determinado povo. E aí nós vamos para o que seria o patrimônio material. Imaterial. O que é um patrimônio imaterial? É tudo aquilo que está associado aos hábitos e aos comportamentos, né? Ele é formado por um elemento abstrato, que estão intimamente relacionados com as tradições, com as práticas, técnicas e crença. E o importante é que o patrimônio imaterial, ele é transmitido de geração em geração. O patrimônio imaterial, ele é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do ambiente mesmo, de sua interação com a natureza e também da sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. E quais seriam esses patrimônios? São os saberes, os ofícios, os modos de fazer, as celebrações, né? São formas de expressões cênicas, plásticas, musicais, lúdicas, são lendas, são locais que abrigam práticas culturais como feiras, mercados, santuários, são costumes. Tudo isso é o patrimônio imaterial. E vale lembrar que a cultura imaterial, ela está em constante transformação, né? Uma vez que seus elementos são recriados coletivamente, isso faz com que o patrimônio ele seja muito vulnerável, ele está sempre em mudança conforme vai passando as gerações em geração em geração. Vamos lá. E aí nós vamos falar então do nosso município, a cidade de Duque de Caxias, né? A cidade de Duque de Caxias é um município do estado do Rio de Janeiro, né? Ele fica na Baixada Fluminense, a 15 quilômetros da capital, que é a cidade do Rio. E ele tem a população da cidade de Duque de Caxias baseia-se mais ou menos em 1 milhão de habitantes. É o terceiro município mais populoso do estado do Rio e tornou-se município por emancipação da cidade de Nova Iguaçu em 1943 e recebeu esse nome em homenagem ao patrono do Exército, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, também chamado de o Pacificador, que nasceu na região aqui em 1803. Então vamos lá. O patrimônio de Duque de Caxias a cidade tem um patrimônio cultural bastante rico e diversificado, né? Ela foi carinhosamente apelidada como capital da Baixada Fluminense. E dentre os municípios da Baixada, ela foi a que buscou construir a sua história com mais independência. Os bens materiais edificados de maior importância histórica estão situados no 2º distrito, né? É formado pela Fazenda São Bento, pela Igreja Nossa Senhora do Rosário e todos os bens anexados ao complexo beneditino. É um espaço bem grande, onde tem todo esse complexo com a Fazenda São Bento, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e
foi tombado pelo patrimônio histórico. Também os povos pré-históricos são representados pelo sambaqui do São Bento. Aqui vocês podem ver, aqui é uma placa na entrada do sambaqui, e aqui são os pesquisadores colhendo os materiais, preparando. Essa foto provavelmente foi tirada antes da abertura, né? Foi quando foi descoberto que havia o sambaqui. Outro ícone da religiosidade é a Igreja do Pilar, que ela foi construída em 1720, né? Ela foi construída no Porto do Iguaçu e era uma das igrejas mais importantes da época da colonização. Vamos lá. E aí, quando a gente fala sobre bens imateriais da cidade de Duque de Caxias, nós temos a tradicional Feira de Domingo, que é uma das mais famosas do estado do Rio de Janeiro, que se tornou o primeiro bem intangível registrado pela municipalidade. É uma feira muito famosa, como aqui mesmo está dizendo, uma das mais famosas do estado do Rio de Janeiro. Ela é dividida por partes. Um lado vende apenas frutas, o outro lado apenas roupas, e tem um lado que é só alimentação, onde as pessoas vão para almoçar um domingo com a família. Outras duas tradições da cidade que também são considerados bens imateriais muito importantes na cidade de Duque de Caxias é a roda de capoeira na praça e a festa do padroeiro da cidade, Santo Antônio, que é uma grande festa, poderia dizer uma mega festa, pois vêm pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro para participar dessa festa. É algo bem tradicional. Este ano não ocorreu por causa da pandemia da Covid-19, mas é algo bem tradicional na cidade. E nós temos outros bens materiais e imateriais, mas os mais importantes e mais tradicionais são esses, né? A cultura nordestina também é muito forte na cidade de Duque de Caxias, com as suas danças, na culinária, nas festas religiosas, nas cantorias, tudo remete muito à cultura nordestina, do povo que saiu do Nordeste e se fixou em Duque de Caxias. Bem, nós chegamos ao fim, e aí eu coloquei essa frase de Augusto Cury, né?